Agora esta chamada está sendo gravada. Senhor, meu Deus, meu Pai, agradecendo ao Senhor por tudo, agradecendo ao Senhor por usar o pastor Lucas, né, o mestre, para discernimento, né, das palavras, para o Senhor mostrar as coisas novas, as revelações. Eu peço que o Senhor continue abençoando a vida dele, honrando, né, em todos os planos que o Senhor tem para nós. Que Deus abençoe não só os caminhos dele, mas de todos nós, toda a nossa família, todas as nações. Em nome de Jesus, que o Senhor sempre venha usando ele como canal de bênção, não só na nossa vida, mas na vida de todas as pessoas que ouvem, né, essa ministração, essa revelação pelas nações, por onde for. Em nome de Jesus, obrigado, Senhor Pai, por tudo e continua usando ele em todos os planos do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Então, vamos começar a aula de hoje. Antes de eu começar a aula de hoje, eu queria pedir desculpa para o irmão Francisco, na aula passada, porque parece que eu respondi aquela dúvida lá, aquele questionamento lá de que o pai é maior que eu, de uma forma assim meio jocosa, né? Então, eu queria pedir desculpa, porque não foi a minha intenção. Na verdade, eu queria criar um atrativo, né, de curiosidade, da maneira como eu me expus, mas eu acabei me expondo de uma forma errada. Queria pedir perdão pro irmão, tá? Pode falar, irmão. Lucas, eu não sei, eu nem consegui perceber que você estava de maneira nervosa. Eu quis criar um mistério para atrair mais a atenção, mas eu acho que eu fiz foi falar de uma forma muito jocosa, né? Aí eu não gostei. Bom, eu mesmo não gostei. Se te conforta um pouco mais, estão aceitas, tá? Mas eu mesmo não percebi. Fique em paz, viu? Desculpa. Então, eu sou muito preocupado com a questão do mistério, né? No mistério de Cristo, o mistério de Deus. E a gente está... eu vou confessar algumas coisas para vocês aqui, porque eu acho que é pertinente para a nossa aula. Eu sempre segui alguns pastores, né? E quando houve a facilidade do YouTube, que o mundo começou a pregar, né? Eu comecei a seguir pessoas no YouTube. Quando não existia o YouTube nem nada, eu ia simplesmente à igreja, eu procurava aquelas pessoas mais idôneas, né? Aquelas que eu sentia comunhão, as mais responsáveis, as mais tementes, para me espelhar. Mas eu dizia para o Senhor que um dia eu queria seguir só Ele, eu não queria ficar dependendo do patamar intermediário de uma pessoa, né? Eu já contei aqui também que eu era muito focado no Espírito Santo, e eu sentia Jesus sempre da outra margem do rio. Quando eu mudava de margem, Jesus mudava de margem, né? Porque eu estava sempre focado no Espírito Santo e queria poder, porque eu vivi uma vida sofrida, então eu queria poder para vencer as minhas dificuldades pessoais de confronto com os colegas na universidade. Eu era confrontado assim com o materialismo, com a incredulidade, e eu cristão, né, no meu universitário, jovem de 17, 18, 20 anos, né, e foi mais ou menos essa época que eu me converti. E quando eu fiz a caminhada bíblica, que foi uma semana de estudos bíblicos, que o foco era Jesus, quando eu coloquei Jesus como centro na minha vida, o Espírito Santo veio junto com Jesus, né? Não estava aquela dicotomia, né? Aquele paradoxo, né? Eu estava com o Espírito Santo aqui, sentindo a presença de Deus, eu queria Jesus, e quando eu ia buscar Jesus, parecia que ele mudava de margem de rio, né? Quando eu falo, ó Senhor, estou indo atrás de ti, o Senhor muda de margem, toda vez que eu chego perto. Aí eu entendi, né, Deus fez esse jogo na minha consciência, né, que eu devia dar o foco em Jesus, porque Jesus, apesar do Espírito Santo ser o Consolador, tudo, ele nos ajuda, mas Jesus é aquele que nós devemos imitar, né. Então, o que aconteceu? Eu comecei a imitar algumas pessoas porque eu via nela a pessoa de Jesus, né, pessoas tementes, humildes, muitas pessoas assim de humildade mesmo, sabe, pessoas que brilhava o coração de amor e de humildade, que eram as coisas que eu mais achava especial, né, nas pessoas, né.
tinha pessoas muito revestidas com o dom de Deus, que eu acredito que ninguém aqui viu alguma coisa igual. Ninguém aqui viu coisa igual como eu vi. Tinha o irmão Getúlio, que ele resplandecia o rosto como Moisés, literalmente. Eu participei de alguns cultos, de algumas coisas onde o Senhor tinha manifestado, né? Até como eu contei naquele dia que eu tive que ser repreendido lá, o demônio que eu andava atrás do extraterrestre, né? Cantando a música do Raul Seixas, ou o monstro do disco voador, me leve com você para onde você for. E aquele demônio queria me oprimir, então aconteceu também, deu ver esse milagre que me libertou ali, né? Então, o que eu quero dizer, para concluir, é que depois eu passei para os youtubers, né? E eu conheci muitos profetas, pessoas que conhecem os profetas, têm profundidade nos estudos bíblicos, eles criam uma rede de ideias assim, interconectadas de todos os profetas da Bíblia, muito, muito mais do que muita gente aqui. E eu fui passando de um por um, né? Cheguei até o pastor João, inclusive, porque uma coisa me dava uma dúvida, que me fazia uma pergunta e levava a outra, e levava a outra, e eu entendi que as festas eram uma coisa importante, porque no meio dessa descoberta de youtubers, eu vinha vindo os estudos e eu ia criando as minhas perguntas, minhas dúvidas. Aí eu cheguei no site do pastor João e fui estudar. Ele tem várias apostilas lá, que alguém quiser ir lá no misteriosdedeus.com, várias apostilas em PDF sobre vários assuntos, e aquele que me chamou a atenção foi as festas de Deus. Depois encontrei o Michael Lugo, também por causa do pastor João, né? Estou traduzindo, como é esse curso aqui, as coisas do Michael Lugo. E depois cheguei na igreja de Shekinah, né? Em 2019 a 2020, né? Que mais ou menos foi quando eu cheguei aqui. E como eu estava muito fraco, espiritualmente, fraquíssimo, né? Eu criei um grupo de oração, que é o grupo de oração Fortalece, que está agora na lista lá da comunidade Amados por Jesus. Esse grupo, ele teve, assim, o seu pico, né? E depois a sua queda. A meu intento no grupo não era eu me aparecer como pastor, como pregador, como nada. Eu era um cara fraco que queria orar com outros fracos no meio de uma pandemia que eu queria me levantar. Essa é a minha ideia. Mas o pessoal gosta muito de títulos, de pastores, disso, daquilo. E começaram a levantar muito a minha bola. Eu não gosto, sabe? Aí, quando eu estava nas lives, achava que as lives eram melhores porque eu estava ali nas lives. Eu falei, não, gente, as lives não ficam melhor porque eu estou aqui. As lives são lives se Jesus não estiver presente, não, né? Então, eu cresci ali, né? Até fui um pouco negligente, porque era para eu ter cuidado mais do grupo de oração, né? Mas eu acredito que Deus me perdoou, eu não fui tão, assim, dedicado como eu devia, por causa que eu entrei em atrito, né? Os irmãos eram muito ligados a regulamentos, né? A igreja que eles estavam, então eu estava lidando com irmãos de todos os tipos de igreja, então eles se ofendiam quando feriam alguns regulamentos que eles estavam acostumados, e eu queria uma live de oração mais espontânea, mais aberta, mais assim, de abrir o coração, de orar, de chorar, de clamar, né? E eles queriam um culto mais ritualista, né? Uma coisa mais ritualista, com hora de pregação, hora de hino, hora disso, hora daquilo. E eu, para não entrar em atrito, embora eu tivesse fundado o grupo, eu deixei eles. Até uma irmã uma vez se ofendeu, né? 2 irmãs se ofenderam, que eu falei, vocês são soldadinhos de chumbo. Vocês ficam batendo sempre a mesma regra. Jesus gosta de coisas mais espontâneas e tal. E aí eu criei o grupo também de ajuda aos irmãos necessitados, né? Que também parou. E agora dei aula de hebraico para iniciante, que é outro grupo que está ali. Fui fazendo o que eu podia para crescer espiritualmente, né? E aí, eu tive aquela, vamos dizer, aquele crescimento ali naquela situação, e aquilo passou, né? Até que eu encontrei a igreja com vocês, com o pastor Jones, o presbítero Francisco, todo mundo que participa lá. E eu gostei muito da liberdade, né, que o pastor Jones dava para a gente
abrir o coração, expor os assuntos. Aí eu comecei a contar todas as dúvidas que eu tinha, não sei se vocês lembram. Nas primeiras lives eu trazia os assuntos que me angustiavam. Aí a conversa me ajudava, nossa, muita conversa ali me ajudou. E eu disparei espiritualmente para cima. Eu me fortaleci, cresci, né? E eu sou muito grato por ter recebido esse crescimento, né? Agora, chegou o estágio, né, de eu não precisar, assim, ficar apegado a ninguém, né? Então, eu assisti muitos pastores, tem pastores, assim, que até alguns não gostam deles, mas eu assisti de todos, eu fui vendo todos no YouTube, fui separando, fui vendo. Aí, quando eu senti a necessidade de só olhar para Jesus, né, só olhar para Ele e só seguir a Ele diretamente, sem intermediários, eu tive a ideia de falar assim, eu vou pegar esse livro do Michael Rood, que coloca o Ministério de Jesus, e vou trazer como estudo, né? Então, eu vou colocar a minha visão de percepção, né, de quem é Jesus, e vou pedir ao Espírito Santo para aumentar esses 5 pães e 3 peixinhos, né, que eu estou trazendo aqui, e multiplicar no meio da multidão, que são vocês, né? E graças a Deus, né, a tia Ricarda também, ela tem muito grata também por estar aqui em comunhão conosco, né? Eu também sou muito grato a Deus. E eu tô vendo, assim, que esse foco, né, que eu quero dar na pessoa de Jesus, independente de qualquer outra pessoa, né, independente de ideias, opiniões, é o que eu mais desejo, né? Da gente aprender a Jesus, aprender a Ele como um alimento mesmo, como foi a pregação da aula passada, né, o pão da vida. E então, para mim, esse alimento, que é o próprio Jesus, o próprio Senhor, vai me curar, né, vai me curar de muitas coisas, né, coisas que eu nunca contei, né, sobre desde a minha infância, como foi a minha situação, e como eu cheguei até aqui. Então, eu creio que essa busca, essa sede de ser alimentado por Deus, diretamente por Jesus, através do conhecimento dele, vai mudar muita coisa dentro de mim, é o que eu espero, né? E é o que eu desejo também para vocês, tá bom? Então, esse é um relato que eu estou fazendo para dar uma síntese, assim, de como que tem sido a minha trajetória até agora, tá bom? Sobre o que eu vejo dos pastores, o que eu vejo de todo mundo, né? Que agora a minha caminhada é essa, amém? Pode falar, pastor Gilberto. Amém, Jesus, né? Que a paz do Senhor esteja com todos, em nome de Jesus, né? Eu ouvindo o pastor Lucas, né? Então, a nossa vida espiritual, ela é parecida com a vida física, né? A gente nasce bebezinho, né? E na vida espiritual também, né? A gente nasce um bebê espiritual. Né? Todo mundo, sem exceção, né? Aí o que acontece? A gente se torna dependente dos líderes, dos pastores, dos irmãos mais velhos, né? Dos irmãos mais maduros espiritualmente, a gente depende deles, né? No começo, na infância, a gente vai crescendo, né? Vai crescendo, passa pela infância, pré-adolescência, adolescência espiritual, maturidade, né? E a gente depende, sim. Assim como uma criança depende do pai, da mãe, né? Para crescer, depende de tudo, né? Para se vestir, para comer, para tudo, né? E o interessante é isso, mas assim como o pai e a mãe na terra, né? Eles desejam que o filho um dia se prepare para a vida, saia de casa, forme sua família, né? Comece a andar mais pelas próprias pernas, né? É o desejo de todo pai, toda mãe na terra. Mas também é o desejo do Senhor, que nós também comecemos a, caminhar com as próprias pernas, atinja uma maturidade, né, espiritualmente falando. Essa é a vontade de Deus, né? Deus não quer que a gente dependa de alguém, de um pai, uma mãe espiritual para sempre, né? E etc e tal. Então a vontade dele é que um dia a gente caminhe, comece a caminhar sozinho. Mas isso não nos torna independentes, né? Não nos torna independentes dos irmãos, de Deus, da igreja, né? Não pode confundir isso, né? De repente a pessoa pode até ter uma soberba e querer
começar a andar sozinho, né? Não precisa mais, não preciso de ninguém, não preciso da igreja, não preciso de mais nada, nem de Jesus, né? Não é assim. Mas a caminhada é essa. E Deus se alegra nisso, quando a gente começa a caminhar, tem uma maior maturidade, assim, né? E caminhar nesse sentido, né? Amém? Então, ouvindo o pastor Lucas, então, daí me veio isso, né? Mas é a vontade de Deus, glória a Deus por isso, né? Em nome de Jesus. Amém, glória a Deus. Então vamos começar então. Então nós estamos aqui no capítulo 5 aqui, Yom Teruah, Dia das Trombetas, né, que é exatamente a tradução, Yom Teruah, Yom é dia, e Teruah é grito, né, grito, dia do grito, né, dia das trombetas, né. Começa o pôr do sol no final do Shabat, Shabat solene, né, porque tem o Shabat semanal, tá? Semanal é aquele que se conta de 7 em 7. O solene é conforme as festas, tá? Primeiro dia do 7º mês, né? Obrigatoriamente é um Shabat, 4027, depois da criação, né? Aí cai junto com o sábado e domingo, né? Então aqui o Shabat solene cai junto com o sábado semanal, tá? Nem sempre acontece isso. E tem muitos eventos proféticos que as datas têm que coincidir para que alguns eventos proféticos aconteçam, tá? Tem toda uma cronologia de que o Senhor faz para executar a sua obra na Terra, tá? Deus, ele tem uma sistemática, ele tem uma economia, né, de eventos, né, de reino, né, uma economia de reino e de eventos. Então, nós estamos na semana 32, dias 218, aí ele vai fazer uma nota aqui sobre o evento astronômico da avistação da Lua nova no Yom Teruah, que é quando começa o mês, né, e o 7º mês é um mês muito importante. Ele vai dar uma explicação aqui sobre a volta até de Jesus, tá? Então, assim, no entardecer que terminou o Shabat, no dia 30 do 6º mês, no sábado, dia 20 de setembro do ano 27, o primeiro crescente da lua nova do 7º mês foi avistado a 15,34 graus acima do horizonte, com 4,46% de iluminação, que começou o Shabat solene no dia das trombetas. Então, por que ele está falando aqui desses graus e dessa iluminação? Porque foi feito um retrocesso astronômico para fazer esse calendário e para fazer essa cronologia aqui do Ministério de Jesus. Eles usaram um site lá da NASA, um software, que localiza a posição em qualquer ponto do planeta e dá as coordenadas da Terra e da Lua, naquele ano, com a inclinação e a luminosidade. Então, ele teve esse dado científico aqui reconstruído através desse programa de computador, que foi também o programa junto com os eventos, né, do multiplicação dos pães, que está nos 4 evangelhos, o dia do sacrifício das crianças, que aconteceu um eclipse, junto com as festas agrícolas, né, com o tempo agrícola das festas. Ele foi juntando essas informações para criar essa linha do tempo, né. Então, mais cedo naquele dia, na sinagoga de Cafarnaum, Yeshua interpretou o significado profético do dia das trombetas, declarando seu papel como aquele que ressuscitará os mortos no último dia, o que ele também fez no dia das primícias, evento 227. Então, no dia das primícias, né, junto com a ressurreição de Jesus, já houve uma ressurreição, tá? Já houve uma ressurreição e já foi levado pessoas como primícias para Deus, tá? Por isso que quando ele encontra Maria Madalena, ele fala assim: não me toques, porque ainda não subi ao Pai, né? Porque ele tinha que fazer aquelas ofertas conforme o sacerdote, né? Que tinha as primícias da Páscoa, as primícias de Pentecostes e as primícias da festa das trombetas, que é o que nós vamos para Jesus agora, nessas festas das trombetas, que vai acontecer agora, né? Esse intervalo entre o Pentecostes, que é no mês de junho, até setembro, que é o mês das trombetas, corresponde a esse intervalo de 2000 anos que nós estamos passando aqui, porque o Pentecostes ficou lá atrás e as festas das trombetas estão na nossa frente, tá? Então, no calendário de Deus, de um ano judaico, onde Jesus cumpriu 3 festas e meia, né, porque o Pentecostes ficou pela metade, nós estamos dentro desse ano escatológico, né, o ano
onde nós temos a vinda de Jesus lá atrás, cumprindo Páscoa, com as asmos, primícias e Pentecostes, e agora a próxima vinda dele. Então, se você fizer uma escala de tempo entre os 2000 anos e o ano e rebatendo para um ano, né, você tem o mês de junho, lá no Pentecostes, e tem o mês de setembro agora na volta de Jesus, tá? Mais ou menos isso que o Senhor está fazendo. Embora a cada ano as festas se repitam, né? Mas teve um tempo que a festa lá atrás cumpriu e vai ter um tempo que lá na frente vai se cumprir, tá? Então nós vamos ver que no evento 227 houve a ressurreição. Aí, o que aconteceu? Começou a aparecer uma heresia de que a ressurreição já tinha acontecido, que quem ressuscitou, ninguém ia ressuscitar mais e tal, e Paulo combate essa heresia. Por quê? Porque as pessoas estavam pegando um dado real e transformando numa heresia por conta de uma interpretação errada, por não compreender o que o Senhor estava fazendo ao longo da história, por meio das festas santas que ele mesmo projetou. Então, o que significa? Que alguém estava dizendo assim, ó, não adianta mais esperar, nem, não, porque já quem ressuscitou, ressuscitou. Mais ou menos como acontece com os testemunhos de Jeová, ó, só tem 144 mil, vocês parem de se enganar, porque acabou. Então, aconteceu essa heresia aí. Então, o que nós entendemos? Que houve essas primícias, vai ter as primícias agora da festa das trombetas, né? E vai ter toda uma colheita, porque é um ano inteiro de colheita, tá? É um ano inteiro, tem festas de primavera, festas de outono, mas, então é uma história da criação inteira de colheita, né? A história do homem é inteira de colheita. E os 144 mil, ele tem duas interpretações, uma literal, para as 12 tribos de Israel, que não só é a tribo de Judá, mas e nem só de Benjamim, porque lá em Israel tá 2 tribos e meia lá. Tem a de Judá, de Benjamim e meia tribo de Levi. Então tem 10 e meia, né, ou 11 e meia, né? Deixa eu ver. 10 e meia, 10 tribos e meia tribo de Levi espalhada, com mais 10 tribos por outros lugares. Então, os 144 mil estão nessas, que a gente não sabe, né? Quem são esses? Mas tem os 144 mil ao longo da história, tá? Da humanidade. Se você pegar 6 mil anos, multiplicar por 360, vai dar 144 mil. Então, essa numerologia dos 6 mil anos vezes 360, dá todos os santos que foram salvos em todas as épocas, que é a representação dos 144 mil. Então, essa questão de 144 mil, ela não é apenas uma única interpretação, como os testemunhos de Jeová dizem, né, que só é 144 mil e acabou. Então tem que olhar os dois lados da profecia, tá bom? O dia das trombetas é a festa que ocorre no dia e na hora que ninguém sabe. Então é por isso que Jesus falou, a hora e o dia que eu virei, ninguém sabe. Mas as épocas e o ano, vamos dizer assim, né, o intervalo de tempo que as coisas vão acontecer, a gente consegue saber sim, porque o próprio Senhor deu as dicas, mas o dia das trombetas, né, que ocorre no dia que ninguém sabe, o Senhor associou a volta dele, né, mas aí alguns pastores utilizam isso para dizer assim, não tem como saber, você pode fazer o que você quiser, que você não tem como saber. E aí deixa as pessoas despreparadas para a volta do Senhor. Então aí cria essa barreira terrível, né? Porque, na verdade, embora a gente não saiba o dia nem a hora, né? Como diz aquela brincadeira que o pessoal fala, diz assim, dá para saber o mês e o ano. E realmente dá para saber o mês e o ano. Por quê? Porque o mês é o mês do dia das trombetas, porque Deus vai cumprir as festas. E o ano, né? É o ano exatamente contado a partir de quando começar a última semana de Daniel. Né? Então, existe essa condição de previsão aí. Então, a partir de quando começar a semana de Daniel, você pode contar, né? E o mês vai ser o mês da festa das trombetas. Porque o Senhor, ele é exato na sua cronologia das festas, porque ele instituiu as festas exatamente para nos dar esse preparo de antecedência para a gente poder se preparar. E poder avisar, por isso que se chama trombetas. E você
toca as trombetas, você é um profeta, nós somos profetas, para avisar o povo de que Jesus está voltando. Tá? Porque senão todo mundo dorme e todo mundo se perde, porque o inimigo é muito astuto. Visto que o dia dessa festa é determinado pelo avistamento da lua nova. Então, esse avistamento não pode ser determinado de antemão, nem mesmo com cálculos astronômicos, tá? Precisos, pois as condições atmosféricas podem obscurecer este evento celestial, de outra forma seria visível, né? Então, se fosse uma coisa que você pudesse ver por meios astronômicos, né, você teria que contar com a atmosfera com visibilidade ideal, né? E às vezes exatamente não acontece. Então, como era um calendário agrícola, eles como observadores da Terra, do ponto de vista da Terra, eles tinham que ver a lua nova. Se não conseguisse ver, esperava mais um dia, para poder anunciar o primeiro dia do mês. No momento, podemos calcular em retrospectiva até 0,01% da iluminação da Lua, conforme ela podia ser vista há mais de 1982 anos, desde as montanhas com vistas para o Mar da Galileia. Então, ele está colocando aqui, que pelo programa de computador que ele usou, né, com a NASA e alguns estudiosos que ele formou uma equipe para fazer esse estudo, né, ele começou em 1982, né, por isso que ele está falando há mais de 1982, foi quando ele deu o pontapé inicial para esse estudo, né, de retrocesso astronômico para saber a posição do Sol e da Lua nessas datas. Naquele ano específico, o mês anterior havia sido 30 dias inteiros, sem chance de ver a Lua na noite anterior. Seria um mês de 30 dias por padrão, mas eles não podiam saber disso de sua perspectiva mais primitiva. Claro, fazendo os cálculos pela NASA, você chega a isso, mas vivendo na época, você não ia ver isso acontecer, porque dependia das condições climáticas, né, da atmosfera na época. E uma outra coisa também é que quando as contagens do mês lunar e do ano lunar e do ano solar, eles têm 10 dias de diferença, quando isso se acumula, eles têm que acrescentar mais um mês, que é o Adar 1 e o Adar 2, e ficam 13 meses, tá? Teve gente que já fez um cálculo aí, só uma curiosidade também, para ajudar também a vocês entenderem algumas coisas, que alguém pegou 13, né? Pegou o número 13 e multiplicou por 28, eu acho. Né? Aí dá 364. Então, alguém, uma vez, propôs de ter todos os anos, todos os meses do ano, de 28 dias, sendo 13 meses, para dar 364, para diminuir o erro, né? Do 365,5248, que é o giro da Terra em torno do Sol. Mas isso não pegou. Então, sempre esses calendários, eles tiveram esse descompasso entre o calendário lunar e o solar, né, porque a Lua e o Sol, a Lua girando em torno da Terra e o Sol e a Terra girando em torno do Sol, não tem um sincronismo perfeito, são dois relógios diferentes, que não batem, né, os seus períodos. Então, por causa disso, a cada 4 anos se corrige, né, aquele mês bissexto, né, porque os fragmentos do 365, né, acabam acumulando e acrescentando mais um dia. As religiões antigas, o Islã e o judaísmo, são religiões baseadas no calendário lunar, né. Agora, a religião católica, no caso, né, já é baseada no calendário solar. Tá bom? Então, Yeshua confronta sábios e fariseus. Shabat solene, primeiro dia do 7º mês, tá, repetindo a data, né, 4027, domingo, 21 de setembro do ano 27, semana 32, dia 218. Este confronto em Cafarnaum ocorre no mesmo dia em que o dia das trombetas é comemorado. Ninguém pode alterar os mandamentos do Altíssimo. O Todo-Poderoso prometeu enviar o profeta no futuro para nos mostrar o verdadeiro caminho. Mateus 15, de 1 a 20, Marcos 7, de 1 a 23. Então, alguns sofrinhos e puxins, né, vamos ler lá, Mateus 15, né? Alguns sofrinhos e puxins de Jerusalém se aproximaram de Yeshua, dizendo: por que os teus discípulos quebram o tacanote, né? Na verdade, é os tacanotes, porque
takanot é uma palavra hebraica que está no plural, tá? A irmã Margarida não apareceu, eu mandei o link diretamente para ela. Então, esses takanotes, vocês vão ver que são os mandamentos criados pelos homens. Dos anciãos, né, ele está perguntando aqui, né, por que teus discípulos quebram os takanotes? Na verdade, quebram, né, tá? Mais um errinho, né, então, vamos lá. Porque não lavam as mãos quando comem pão, né? Aí Jesus responde, e Jesus respondeu e disse, por que vocês também violam o mandamento de Jeová por vossos takanotes? Né? Pois Jeová ordenou dizendo, honra teu pai e tua mãe, e quem amaldiçoar o pai ou a mãe morre irremediavelmente. Mas você diz, qualquer pessoa que disser ao pai ou à mãe, qualquer ajuda que possa ter recebido de mim foi dada como uma oferta dedicada ao templo, está desobrigado de sua responsabilidade de cuidar seus pais idosos. Mas, fazendo isso, ele não deve honrar seu pai e sua mãe. Então, o que acontecia? Quando havia alguma dissensão no lar, na família, e era obrigação dos filhos, né, cuidar dos pais até a velhice, né, os rabinos tinham criado uma oferta para ser dada no templo que fazia com que liberava eles dessa obrigação, né, de honrar o pai e a mãe até o final da vida. E Jesus está falando, vocês inventaram isso aí não tem nada a ver com a lei que Moisés deixou, no caso, né, que ele mesmo, o próprio Deus, Jeová deixou, né, para obedecer, vocês criaram uma regra, então vocês estão cobrando dos meus discípulos que eles não cumprem a regra de vocês, e vocês não cumprem a regra de Jeová, que é o Deus Todo-Poderoso. Então, quem está mais errado? Né? Pode falar, irmão Francisco. O que eu vou falar não vai modificar muito, mas só me chamou a atenção a palavra idosos, seus pais idosos. É um acréscimo ou tem isso mesmo? Não muda, tá? Não. Aqui é o seguinte, aqui é um acréscimo didático, tá? Não é um acréscimo assim para... porque o Michael Rose, por ser judeu, ele sabe a lei, né, de cor e interpreta a lei. Então, como nós temos um texto que foi escrito e traduzido e tem as suas perdas de sentido, ele fez essa inserção didática aqui para a gente poder entender o contexto, tá? É só isso. Ok. Mas fazendo isso, ele não deve honrar pai e mãe. Assim vocês invalidaram o mandamento de Jeová por seu takanote, né? Então aqui, tá uma inversão de leis, né? É o que acontece aqui no Brasil, né? Nós temos uma inversão de leis. Tem cidades que têm as suas próprias leis, independente da Constituição brasileira. Hipócrita, Yeshayahu, Isaías, né, profetizou bem a seu respeito quando disse, este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim. Por que o coração está longe de Deus? Porque quem ama o Senhor vai guardar os seus mandamentos, e não vai ficar criando mandamentos. Então, quem está longe vai criar mandamentos. Mas quem está junto com o Senhor vai obedecer os mandamentos, não vai criar, nem acrescentar, nem tirar. Então, vamos voltar lá no comentário do Marco Rubio, aqui, que está o 234, que já está no contexto, e o 235. Deixa eu ver onde é que está o 235. O 235 está lá embaixo. Vamos lá. O antigo texto hebraico do Evangelho de Mateus afirma claramente que os seguidores de Yeshua são ordenados a não seguir o takanote da lei oral da Torá dos fariseus. Então, existe uma Torá escrita e uma Torá oral que eles dizem que foi Moisés que deu, mas temos as dúvidas porque tem muito mandamento inventado ali. A enciclopédia judaica define takanote como regras promulgadas pelos fariseus que mudam ou negam a lei bíblica. Mas a Torá repetidamente nos instrui que ninguém tem permissão para adicionar ou diminuir os mandamentos. Isso está em Deuteronômio 4:2 e 12:32. Os takanotes dos fariseus ou qualquer religião, né, qualquer religião que cria suas próprias leis, são uma violação da Torá. Torá quer dizer instrução, né, não é só lei. Tá? E o pecado é definido como violação da Torá. Então, em 1 João 3:4, né, podemos até ler, fala que o pecado é violação da Torá. Vamos lá. 1 João 3:4. Qualquer que comete pecado também comete iniquidade, porque pecado é iniquidade. Então, quando João está fazendo esse relato aqui, ele está se referindo à Torá. E eu vou mais além, né? O pecado é toda violação da vontade de Deus, né? Expressa ou não, desde que o Espírito Santo
mostre o que é vontade de Deus, né? Como o próprio irmão Francisco sempre fala, o que não é de fé é pecado, né? Então, a consciência fala mais alto que qualquer regra escrita, tá? Yeshua, clara e enfaticamente, ordenou a seus discípulos, não sigam a tacanoice dos fariseus, e explicou isso também em sua última mensagem a Israel, registrada em Mateus 23. Os fariseus ficaram ofendidos quando Yeshua os confrontou sobre este assunto do dia das trombetas. Eles ameaçaram matá-lo se ele aparecesse em Jerusalém para a festa de Sucotes em 2 semanas. Então ele esteve lá nos dias das trombetas e eles disseram assim, ó, se você aparecer agora, você não vai poder aparecer aqui na festa da Sucotes, que é a festa dos tabernáculos, que ia acontecer 2 semanas depois, né? Yeshua violou com veemência em todas as oportunidades as regras criadas, deixa eu lá para baixo, pelos fariseus. É por isso que eles começaram a fazer planos para matá-lo, em Shavuot, né? Shavuot é o Pentecostes, tá? João 5, de 1 a 47, tem esse evento lá. Quando ele curou um homem, imediatamente ordenou que ele transgredisse a lei do Eruv. A lei do Eruv é aquela lei de só andar um determinado número de passos, tá? Ou de uma redondeza no Shabat. Levantando sua cama no Shabat e carregando. Se não entendermos este princípio, não entenderemos o ensino do ministério do Messias, que veio para declarar a verdade que liberta os homens da escravidão da religião. Veja a explicação completa de Takanot, evento 174, Mateus 23, 2. Irmãos, eu vou fazer aqui uma interpretação para vocês, né, que eu estou acumulando as ideias para entender uma coisa. Deixa eu só ler aqui sobre, deixa eu ver, 235, peraí. 235, sobre não lavar as mãos. Já faço um comentário. 15.2.2. A lavagem das mãos, aqui os Prushim se referem a uma lavagem ritual que foi promulgada como uma takaná. Takaná é o singular de takanot, tá? Mishnah tratado em Tahorot. Se alguém não lavasse as mãos dessa maneira particular antes de comer, consideraria o alimento ingerido impuro. Tá? Então veja só, por que existe tanta vontade de criar um mundo robótico? Um mundo que segue leis, as leis são ditadas por fariseus, e regras que, se forem transgredidas, as pessoas perdem os seus favores sociais, né? Por que existe tanto isso, né? E por que e Satanás querendo ser igual a Deus? O que isso tem a ver, né? Então, veja só, eu entendo que o homem agora está entrando na era da inteligência artificial, né? E o homem está entregando à inteligência artificial todo um legado da sua própria existência humana, seja conhecimento, seja poder político, seja decisões e tal. E o homem está inventando uma segurança em troca da liberdade sob esse controle, porque esse controle, ele vai ser apenas para o ser humano comum. Não pense que esses grandes líderes do mundo vão estar sujeitos a esse controle, não. Porque se eles estivessem sujeitos a esses controles, todos os políticos teriam se vacinado, eles até promulgaram uma lei que eles não precisam vacinar, em contrário até o que o anterior presidente tinha falado que não ia se vacinar, eles também falaram mal dele, mas promulgaram uma lei dando essa liberdade para eles. Então, todas essas leis de controle que estão surgindo e que vão ser entregues à mão da inteligência artificial, e que com isso vai concorrer ao aparecimento da besta e da imagem da besta, que eu acredito que vai estar ligada a essa inteligência artificial, como um ser inteligente, conhecedor de toda a história humana, pelo conteúdo que foi passado, conhecedor das leis, conhecedor vamos dizer, da natureza humana, da capacidade que o homem tem para uma coisa ou outra, né, porque as nossas informações, a Big Data da internet está criando essa sistemática de antecipação, né, de todas as coisas que a gente sabe escolher ou escolhe por meio daquilo que a gente vê na internet. E isso vai criar esse grande ídolo, né? Então eu fico me perguntando, será que quando Deus criou os céus e a terra, os primeiros anjos não eram tipo umas inteligências artificiais que quiseram dominar o céu e a terra? Porque essa inteligência artificial, se ela se tornar autoconsciente,
ela vai poder dizer assim, olha, o ser humano é um bicho meio estranho, ele faz guerra, ele mata ele mesmo, então nós vamos fazer o seguinte, vamos produzir híbridos, quem aceitar a hibridização, tudo bem, quem não aceitar, caia fora, porque são seres que não têm papel nenhum para a utilidade de uma sociedade futura. E Deus, né, lá no céu, viu que essa grande inteligência artificial, esse grande querubim, né, que eu vou chamar de inteligência espiritual, quis tomar o poder e foi rechaçado. E agora ele vem aqui para a Terra e tenta repetir a mesma história conosco, né? Querendo dominar a criação de Deus e querendo criar uma sociedade. Porque não existe espontaneidade nessas regras religiosas, não existe o coração, não existe o lado espiritual, né? São regras e regras e regras, e a nossa sociedade está indo. Embora a sociedade tenha criticado tanto a religião, nós estamos iguais a todas as religiões que controlam as pessoas, né? Nós estamos passando por esse elemento de controle, que a própria sociedade se tornou uma grande igreja. E os líderes, né, corruptos que estão no mundo se tornaram os grandes sacerdotes. E esses controles estão aí, né, por essas leis, né, e agora também por essa grande besta dessa imagem, né. Então eu vejo isso, é uma visão minha comparativa a essa situação que nós estamos vivendo, né. Não pode se falar nisso, né, porque é tão conspiratório que você não pode falar, e se você disser que é conspiratório, você está sendo conspirador. Mas, poxa, se há palavras que não podem ser faladas, automaticamente a conspiração já está instalada, né? Então, vamos lá. Então, eu vou terminar esse parágrafo. Espere só um pouquinho, pastor Jonas, só para terminar o assunto aqui, pode falar, espera só um pouquinho. Hipócrita, e essa profetou bem a seu respeito. Bom, se o coração fala, pois em vão me adoram com mandamentos de homens, tá? Mandamentos de homens, 2, 3, 6. E chamando-se a multidão, disse, ouvi e entendi. O que entra pela boca que contamina o homem, mas o que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas é o que sai da boca que contamina o homem. Então seus discípulos se aproximaram e disseram, você sabia que os puxins ficaram ofendidos quando ouviram esta palavra? Mas Jesus respondendo disse, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Eu vou parar aqui para não perder o assunto do pastor Jones. Pode falar, pastor Jones. Não, amém, pastor Lucas, é muito interessante isso, né? Muito interessante. A gente vê que a nova ordem mesmo, secular, é baseada em regras mesmo, né? E se a gente não começar a seguir essas regras, a gente vai começar a ser lançado para escanteio, né? Pelo sistema, né? Uhum. Então, as pessoas indesejadas, né? Uhum. As pessoas que não são politicamente corretas vão começar a ser, né, tiradas, deixadas de lado, né? E o interessante é como você falou, a tua analogia foi extraordinária, a questão a igreja também está adquirindo ou já adquiriu, está adquirindo cada vez mais essa característica do sistema, do mundo. Isso entrou no sistema religioso, é a mesma coisa, realmente, né? Uhum. Então eles criam um monte de regras, né? E é como Jesus disse para os fariseus, ó, vocês criaram um monte de regras, mas vocês mesmos não cumprem elas. Então é a hipocrisia. O mundo, né? A gente sabe que os donos do mundo não vão seguir essas regras que vai ser pra gente, né? Pro povão, né? Uhum. As regras nossas do povão, entendeu? A gente vai ter que cumprir. Eles não. Uhum. Eles não vão cumprir, é óbvio. Eles vão, né? E na questão religiosa, a mesma coisa, né? Uhum. As regras são pro povão da igreja, mas os líderes mesmos não seguem essas regras. Sem dúvida nenhuma, né? Verdade. Glória a Deus. Né? Então aqui, vamos comentar esse verso, que ele é muito profundo aqui. Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada, né? A questão de uma pessoa seguir uma religião e se achar de Deus, né, ela não é de Deus necessariamente porque ela segue uma religião e se acha que é de Deus, né? Por quê? Porque como a gente leu na aula passada, o pai tem que dar ao filho aquele que há de ser salvo. Como eu falei naquele dia que eu estava escovando os dentes, eu perguntei quem era Jesus, então eu entendi que ali o pai estava passando para o filho. Porque o pai é o Criador, né, Deus Todo-Poderoso, e tudo que existe, até o diabo, né,
É do Pai. Até os anjos caídos é do Pai. Então, Deus, ele reserva uma salvação porque ele tem um amor a ser manifesto, né, para a sua criação como uma identidade própria. Então, eu vejo, quando assim, que Satanás, ele, como anjo e querubim, ele fala assim, poxa, eu estou aqui, estou perto de todo o poder, né, eu acho que dá para mim tomar conta disso aí sozinho, né. Então, ele tornou Deus um objeto a ser explorado, né, como que é, coisificou Deus, como dizem alguns, né. Ele pegou Deus e quis coisificar. Deus é uma coisa que eu posso tomar conta. E quando o homem vem aqui na Terra, né, como ser humano nasce, e começa a criar as regras, achando que a espiritualidade é uma coisa que pode ser coisificada pelas suas próprias regras, achando que ele pode determinar na sua própria justiça, e com isso dizer que ele pode ir para o céu ou não, com a própria justiça, né? Ele está sendo plantado por si mesmo, e não por Deus, né? E não é uma questão de arrependimento, de você reconhecer que você é um ser que caiu, né, em Adão, e que você é descendente dessa queda, e que você precisa dessa salvação, e que vem por meio da graça, né? E que pela graça e pela fé gera o amor no seu coração, como gratidão, como vínculo, né, eterno, né? Porque Deus não quer ser traído novamente, né? Então, é como eu falo, né, o nosso amor para Deus, quem vai herdar o céu, é aquele que tem amor infinito. Porque tem a palavra eterno e infinito. Eu estou usando a palavra infinito para ter o sentido do tempo, né? Porque no amor infinito, Deus vê que o teu coração nunca vai traí-lo como Satanás o traiu. Então, eu vejo assim, que se Deus reconhece que o teu amor por ele é infinito, ele te adota como filho. Se Deus reconhece que o teu amor é parcial, que um dia você vai se voltar contra Deus, então aquele teu amor não é eterno, não é confiável. Então, ele é um amor falso, né? Então, é por isso que a pessoa não alcança a salvação. Porque ele, uma hora, vai se desgostar de Deus lá no céu. Vai se desgostar do próprio céu e vai repetir a história. E Deus não quer ser traído novamente, não quer repetir a história. Então, por isso que ele fala, né? Toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Porque para isso, você tem que crer em Jesus, tem que passar pela porta estreita. E ao passar pela porta estreita, o seu ego tem que ser destruído, como esse ser que foi implantado pela serpente, né, como esse eu falso, que é totalmente egoísta, né, e não tem nada a ver com o amor de Deus. Porque o seu verdadeiro eu, como eu falei na aula passada, foi precriado, né, na consciência do próprio Deus, como um ser eterno, perfeito, cheio de amor, como Jesus. Por isso que lá na carta de Hebreus fala que a Assembleia Universal dos Primogênitos, Espíritos Aperfeiçoados, e Paulo fala, semelhantes ao Filho de Deus, quando ele fala na carta de Efésios, né, os prescritos que Dantes conheceu, Dantes predestinou, Dantes também glorificou para serem, né, conforme a imagem e semelhança do Filho de Deus. Então, a estatura do varão perfeito é outra expressão que Paulo fala. Então, quando eu falei da viagem para o passado, no íntimo do coração, eu quis criar uma figura de linguagem para que vocês entendam como é que Deus nos resgata o nosso próprio eu verdadeiro, que é aquele gerado em Cristo, em amor, semelhante ao Filho de Deus, onde Jesus é o primogênito de muitos irmãos, também está escrito em Hebreus. Então, como é que acontece isso? No momento que você continua misturado com esse tempo terreno, com essas condições terrenas, o seu ego, a sua carne, se alimenta dessa temporalidade e bloqueia essa comunhão com Deus. No momento que você crê, se arrepende, se rende a Deus, você vai começar a buscar a sua identidade em Jesus. E quando você procura essa identidade em Jesus, João fala, não sabemos o que havemos de ser, mas seremos semelhante a Ele, assim como Ele é, o veremos. Né?
Então, eu teria até muito mais que falar para vocês, como mistério dessa parte, e eu não vou falar, porque Deus não me permite falar, porque eu acho que faz parte da busca pessoal de cada um, é o eureka de cada um que tem que acontecer no vosso coração. Sobre até que Paulo fala, grande esse mistério, digo-vos a respeito de Cristo e a igreja. Né? Então, essa busca, essa intensidade da busca do verdadeiro ser que Deus criou, né, e que por esse percalço da queda, né, se instaurou um outro programa em nosso íntimo, né, chamado carne, não espírito, né, esse programa maligno precisa ser arrancado com ego e tudo, e por isso que não tem como aproveitar o homem, assim, né, a salvação, ela é novo homem, nova criatura, não tem como reformar o velho, né, por isso que Jesus fala do pano, vinho novo em odre velho, vinho velho em odre novo, e fala do pano, né, novo em vestido velho, pano velho vestido novo, porque não tem como aproveitar o velho homem, né. Bom, a irmã Margarida chegou. Ô, irmã Margarida, depois pega o começo da aula quando eu mandar a gravação, tá bom? Então, não tem como aproveitar, é nova criatura, é novo homem, é nova perspectiva, é visão a partir do ponto de vista de Deus, não visão a partir do ponto de vista do homem, porque a visão da própria palavra, a partir do ponto de vista do homem, vai gerar religião mesmo, vai gerar heresia, vai gerar seita, vai gerar julgamento, e nós precisamos ter essa perspectiva de Jesus. Se nós tivermos a perspectiva de Jesus, aí nós vamos ser curados totalmente, verdadeiramente, né? Porque essas neuras religiosas que nós carregamos, né, por onde nós passamos, algumas delas nós não concordamos, né, por isso saímos de lá, mas teve outras que, infelizmente, se apegaram ao nosso coração, né, que a gente não consegue se defender de tudo, né. Então, nós vamos ser totalmente curados quando nós tivermos essa perspectiva de Jesus através da palavra, né? E isso é uma coisa que acontece, um milagre tão pessoal, que você não precisa discutir com teu irmão sobre o que você alcançou na comunhão com Deus, porque cada um vai ter que passar por esse processo de crescimento, é um amadurecimento, amadurecimento não se adquire nas enciclopédias, nem se compra na farmácia, né? Pílulas de amadurecimento. Então, é algo que tem que passar vivendo mesmo, né? Então, eu coloco aí como uma exortação para que vocês mergulhem, né, nessa busca dessa identidade perfeita que Deus já preparou para cada um de nós, né? Essa é a nossa busca, porque aí nós seremos semelhantes a Ele, assim como Ele é, o veremos. Amém? Vamos lá. Eles são guias de cegos, são guias cegos de cegos, e se um cego guiar outro cego, ambos cairão no buraco. Obviamente, né? A consciência de Deus, ela é a consciência viva, as outras consciências, né, são consciências mortas. E para ter a consciência viva, você tem que estar ligado a Ele. Kefa, respondendo, disse, explica-nos esta parábola, e Yeshua disse, você também ainda não entende? Não entendes que tudo que entra pela boca vai para o ventre e é lançado na latrina? Mas o que sai da boca sai do coração, e isso polui o homem. Porque do coração vêm os maus pensamentos, homicídios, adultérios, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias, e etc., né? São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer com as mãos sujas não polui o homem. Então, veja só, eu sempre fui atormentado por maus pensamentos, sempre. Falavam uma coisa, é vampiro, né? Tinha filme de vampiro na televisão, ia dormir, não conseguia dormir. Isso já desde criança. Quando falaram blasfêmia contra o Espírito Santo, meu Deus, eu comecei a ter mau pensamento contra o Espírito Santo. Eu me lembro que a tia Ricarda foi me socorrer lá em Brasília, uma vez que eu tentei me matar. Minha mãe, não sei se a tia lembra. Lembra, tia, quando você foi lá me ajudar? Muito vagamente. Se a tia foi lá no Guará. Então, eu comecei a ter tanto mau pensamento, e eu falei assim, eu não quero mais viver nesse mundo é uma porcaria, esse mundo é uma droga, o que eu estou fazendo aqui? Eu peguei um motoqueiro acidentado, levei para dentro de casa, comecei a cuidar das feridas, falando que a palavra de Deus mandava, minha mãe, que é isso? O que você está fazendo? Aí chamou um monte de professora para falar para mim, colega dela, que eu não podia fazer aquilo.
quem que eu ia cuidar, como é que eu ia saber se esse cara era bom, se esse cara era mau. Eu queria fazer a vontade de Deus. Eu estava meio doidão por Jesus assim, e aí tive esse problema de blasfemar contra o Espírito Santo e foi um tormento. Eu falei, vou cair fora desse mundo. Aí eu sentei na pista de Brasília lá, de Taguatinga pro Guará, não sei lá que pista que era lá. Sentei no meio da pista e falei, o carro vai passar aqui, vai cabruque, passar em cima da minha cabeça e me matar. Foi isso que eu fiz. Aí todo mundo, a Lincoln, Gercília, Gerciane, tudo correndo atrás de mim, se escandalizando. E eu chorando, gritando, no pranto, sei lá, eu falei, esse mundo é doido. Esse povo aqui é louco, eu não vim para isso aqui não. Jesus, me tira daqui, eu quero ir embora. Aí o que aconteceu, irmãos? Por que eu estou falando isso? Porque eu não conseguia saber de onde vinha todo aquele tormento que eu tinha. Era pensamento, era vontade de fazer coisa errada, porque eu tinha sido uma pessoa bem educada, de uma família bem educada, mas estava com todas as compulsões carnais aí, a flor da pele, né? E eu não queria. Eu não queria fazer nada errado, não queria me prejudicar. Eu sempre tive uma dose de amor próprio, de não querer me destruir. E nunca perdi tempo com coisa que me destrua, né? Por isso que eu nem fumava e nem bebia, porque eu falava, essa porcaria vai me destruir, eu não quero. Então, se uma coisa vai me prejudicar, eu abro mão dela e caio fora. Então, o que aconteceu? Depois eu comecei a perceber, né, quando eu li esse versículo, porque do coração vêm os maus pensamentos. Eu falei, poxa vida, então esse negócio não está sendo fabricado na minha mente, não, isso aqui está vindo no meu coração. Aí eu falei, bom, eu vou querer entender o que é esse trem chamado coração, né? Ué, eu vou fazer uma reforma nesse bicho aí, porque tá doido. Vou viver com isso, para quê? Aí eu comecei a buscar entender o que era o coração, né? E eu já falei numa live aqui, né, que eu era muito racional, e o meu coração era uma caverna suja, escura, desarrumada e fedorenta. Quando eu desci para o meu coração, eu falei, Jesus, me ajuda a arrumar isso aqui, porque isso aqui tá uma bagunça. Então, até uma vez a gente conversou aqui que o coração também tem neurônio, então o coração também tem uma certa inteligência a ser ordenada, né? Porque onde tem neurônio tem síntese, né? E tem conhecimento a ser ordenado. Não é só o cérebro, não, né? Porque você educa uma criança, aprende a ler e escrever, né? O conhecimento se ordena, então o coração deve ter forma de... Até o intestino tem neurônio também, né? Até o intestino. Por isso que os antigos falaram, rins e entranhas, né? Tudo seu tem que ser santo, rins, entranhas, coração, nervo, tudo tem que ser para Deus, não dá para saber, para ficar brincando de crente, né? O diabo não brinca de diabo, a gente brinca de crente. Então, veja só, quando eu vi que essa coisa maluca vinha no meu coração, eu falei, meu Deus, como é que eu faço isso? E eu sou meio assim analítico, né, e gosto de entender a coisa para poder resolver, né. Então eu comecei a querer entender o que era o coração. Eu vi que na Bíblia, você lendo de capa a capa, a não ser mandamentos, não tem nenhuma instrução de como transformar o coração num coração melhor. Não tem nenhuma instrução médica, eu quero falar cirúrgica. Se você ler a Bíblia de capa a capa, não existe nenhuma metodologia que diga como é que um coração mau se torna um coração bom. Não existe. Eu procurei, não achei. O que tem? Mandamentos. Quando você começa a praticar mandamentos, o que acontece com você? Uma repulsa, porque você está fazendo uma coisa que você não queria fazer. Certo? Às vezes você quer ir para uma festa, quer ir para um baile, quer ir fazer uma coisa, e Deus fala assim, não se prostitua. E aí você, não tem que fazer aquela compressão maluca. Aí eu falei, bom, a Bíblia não me dá regra, me manda fazer um monte de coisas. Senão Aí eu comecei a fazer que nem Paulo, né? Quem poderá me livrar desse corpo de morte? Essa angústia maligna, né? E eu, se encontrasse um lugar melhor do que esse planeta, eu já tinha caído fora. Aí o que aconteceu? Eu entendi que só Deus mexe no coração e só Deus trata o coração. E eu não tinha nenhuma... Porque Jesus fala assim, parábola dos talentos. O cara era bom, o outro era mais ou menos, o outro era bom, ruim. Parábola da semente, tinha uma semente aqui, uma semente ali, mas não diz como é que muda a situação. Você pode ver, em nenhum lugar da Bíblia diz como que se muda a situação. Então eu entendi que a gente tinha que se render a Deus
Então eu aprendi sobre a rendição, e quem vai fazer a obra é Deus, então ninguém edifica a própria casa. Né? Até tem um salmo que diz, né, que é o próprio Senhor que edifica. Então nós somos casa de Deus. E se nós somos casa de Deus, é Ele que mexe, não dá para a gente se autoconstruir. Aqui na cidade de Ponta Grossa tem uma praça em frente à loja maçônica, que é um homem sentado numa pedra com uma picareta, assim, como se fosse um escultor se auto-esculpindo, assim, sabe? É uma estátua que tem na frente da loja maçônica. Aí ele está na metade da cintura para baixo, as pernas deles ainda tá tosca, né? Tá em formato de pedra, mas da cintura para cima é cinzel, isso. Ele está com um cinzel na mão, se auto-esculpindo. Então está bem na frente da loja da maçonaria. Então um dia eu parei, olhei para aquela estátua e falei, mas o cara aqui vai querer mesmo se esculpir? Aí eu comecei a entender que as religiões são essa tentativa de se auto-esculpir, sabe? Inclusive a maçonaria, porque a maçonaria aceita qualquer religião como sendo uma forma do homem encontrar a Deus. E quando eu vejo Jesus, a proposta dele é totalmente radical e diferente de tudo, aí eu dou um peso muito maior para Jesus e para a palavra de Deus em vista das outras coisas, porque por ser tão absurda, eu acho que dá mais certo, né, assim, falando como homem, né, do que as religiões que já vêm tentando melhorar o homem há tanto tempo e não conseguiu. Como diz o Olavo de Carvalho, né, se não tivesse tanta gente querendo mudar o mundo, talvez o mundo estaria bem melhor. Então, eu começo a ver isso, que nós dependemos totalmente de Deus para sermos edificados como Jesus é, porque somos criatura dele. E isso, para mim, vale mais que o Big Bang. Não é? Porque o Big Bang é uma teoria que explica a origem do universo. Eu fui resolver as equações de matemática, porque eu não gosto de ficar falando uma coisa sem saber o que eu estou falando. Né? Eu participo do grupo de cristãos da ciência. Eu achei aquilo tão inócuo, tão sem sentido, não fala do mundo espiritual, não tem nenhuma teoria que envolva a consciência. Eu falei, poxa, essa confrontação de que nós não conseguimos nos edificar, que nós dependemos de Deus, e só Ele pode nos tornar uma pessoa melhor, é a maior evidência de que nós somos criados. Porque se nós não fôssemos criados, se nós fôssemos realmente fruto da evolução, nós poderíamos, pela nossa consciência, como ela é uma emergência da evolução, um estado que aflorou na própria evolução, ela poderia agora alterar esse estado evolutivo e alterar a sua condição humana para um ser melhor. E é isso que hoje está se pregando. Né? É consequência do materialismo e do evolucionismo, essa autoingestão de consciência alterando o próprio homem. Eu falei, isso vai dar em demônio, isso vai dar em diabo. E eu não quero participar disso. Então, por isso que eu me rendo a Jesus desesperadamente, né? Para ser uma árvore plantada por ele, para ser como que é? Objeto do seu amor, porque senão eu estou perdido. Entendeu? E aí é onde eu começo a entrar em confronto com o meu eu, e tudo que se manifesta dentro de mim contrário a isso, eu entro em paulada direto. E olha, não falta Satanás me tentando. Um dia eu ainda vou contar para vocês como é que foi toda a tentação que Satanás fez contra mim, pessoalmente. Eu posso não ter visto Jesus tão pessoalmente como já vi o diabo. Mas então, eu vi Jesus pessoalmente uma vez. Vamos dizer, 2 vezes, né? Porque teve uma que eu não quis ver ele porque eu fiquei com medo. Então, as outras vezes foi em sonho. Mas é uma luta terrível, gente. É uma luta terrível. Então, o que eu digo para vocês? Não existe maior tesouro do que se render a Deus, clamar e chorar com arrependimento, né? Com rasgar o coração e com choro e lágrimas. Porque a nossa natureza é totalmente perversa e sujeita a essa coisa maluca. Pode falar, pastor João. Então, pastor Luca, tem aquele... É uma sociedade, né, que se chama isso aí, o design inteligente, né? É muito interessante, viu?
Se o senhor pudesse aí, de repente, até se juntar com eles aí, do design inteligente. Muito legal. Pode ser também. É muito bom, muito legal. É bem, olha, bem isso aí mesmo, né? Eu não usando a ciência para comprovar Deus, né? Uhum. Eu não acredito na evolução, porque tem um monte de falhas. Eu não sou progressista, eu não acredito que essa tecnologia e essa coisa toda vai ser uma benécia para o homem aí, eu não acredito nisso, porque enquanto tiver gestão de pecado no meio, não vai dar certo. Então, tem muito cristão progressista, muito cristão ideologista, né, e eu fugi deles, apesar de que às vezes eu gosto até de algumas pregações, mas eu fujo porque não dá para ter essa perspectiva tão otimista diante de tanta maldade e tanto pecado, mesmo com toda a tecnologia mais favorável que a gente tem. Vamos lá? Os Pruxins e alguns dos sofrins que tinham vindo de Jerusalém vieram confrontar Yeshua, qual, vendo alguns de seus discípulos comendo pão com mãos impuras, isto é, mãos não lavadas cerimonialmente, os condenou. Pois os Pruxins e todos seus seguidores, agarrados aos tacanotes dos anciões, não comem, a menos que lave as mãos de acordo com a sua tradição. Então, aqui tem umas inserções que o próprio Makuruth fez para a gente ficar mais didático, né? E voltando do mercado, se não lavarem de acordo com a sua tradição, não comem. E há muitas outras coisas que eles tiveram que guardar com as lavagens cerimoniais dos vasos de bebida e da jarra e dos utensílios de metal e das camas. Então, os Pruxins e os sufins lhe perguntaram, por que os seus discípulos não andam de acordo com as tacanotes dos anciãos, mas comem pão com as mãos sem lavagem cerimonial? Respondendo-lhe, ele lhe disse, hipócritas, e Esaiarro profetizou bem de vocês, como está escrito. Este povo me honra com seus lábios, mas seu coração está longe de mim, pois em vão me adoro, ensinando os mandamentos dos homens com doutrinas. Tá? Deixa eu ler aqui, parece que tem um comentário. Eu acho que isso aqui nós lemos, né? Carregando, se não entendemos este princípio, não entendemos o ministério que veio para declarar a verdade que liberta os homens da escravidão da religião. A lavagem das mãos também já lemos, Isaías 29:13, não sei o que é Isaías. É a declaração que está aqui, este povo me honra com lábios, mas seu coração está longe de mim, ensinando a doutrina dos homens, tá? Por deixar o mandamento de Jeová, você se apega às tacanotes dos homens, lavar jarras e copos, e vocês fazem muitas outras coisas semelhantes. Ele também lhes disse a eles, vocês invalidam o mandamento de Jeová de manter a sua tradição, porque Moshe disse, honre seu pai e sua mãe, e quem amaldiçoa o pai ou a mãe morre irremediavelmente, mas você diz, é suficiente para o homem dizer a seu pai e sua mãe, tudo que eu poderia ter ajudado a você na sua velhice, dei como korban, que significa minha oferta a Jeová no templo, para que fique livre de sua obrigação, e você não deixe de fazer mais por seu pai ou mãe. Então, aquilo que eu falei, né, eles davam uma oferta para não ter que cuidar dos pais, invalidando a palavra de Jeová com a sua tacanote que você transmitiu. E você faz muitas coisas assim, né, vocês, na verdade, né. E chamando a si toda a multidão, disse, ouvi-me, todos vós, e compreendei. Nada há fora do homem que entra nele que o possa contaminar. Mas o que sai disso é o que sai dele, né? É o que contamina o homem. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Aí tem um comentário do 238. Quando ele deixou a multidão e entrou em casa, seus discípulos perguntaram sobre esta parábola. Ele disse, vocês também são assim? Sem entender, não compreendeis que tudo que vem de fora para o homem não pode contaminá-lo? Porque não entra no seu coração, mas sim no seu ventre e sai para a latrina? Ele disse isso, tornando limpa toda a comida. Mas ele estava dizendo que o que sai do homem, isso polui o homem. Pois dentro do coração do homem vêm os maus pensamentos, adultério, fornicação, assassinato, furtos, avareza, maldade, engano, lascívia, inveja, calúnia, orgulho e loucura. Todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Então aqui nós estamos a 21, são 21 e 24, vamos parar aqui no 110, vamos fazer esse comentário aqui final, 237 até, deixa eu ver, até 239, tá bom? Para não ficar muito extenso. Aí depois vocês podem comentar qualquer outro assunto aí que tiver na sequência do que foi falado. A base do farisaísmo é a prática de consumir as refeições diárias em um estado de pureza ritual, inventada. Este princípio é mais completamente detalhado na introdução sobre o tipo de Pruxim, e deve ser entendido à medida que esclarece tanto a seriedade deste confronto, quanto o evangelho do reino que Yeshua
ensinou em palavras e atos. Então, é mais uma confirmação, né, de que tudo se torna ritualístico, porque a psique humana, ela se agrada de se sentir limpa externamente, né, e não interiormente. Você vê que há uma divisão entre a alma e o espírito mesmo, né. A alma está para a carne e o espírito está para Deus, e tem uma separação, tipo um abismo entre os dois. E aí você começa a fazer coisas para a alma, coisas para a sua autoestima, coisas para você se sentir bem, né? É um estado de metástase, né, que eles chamam, ou catarse, né, aquela suavização, né? Esse estado de metástase e catarse é a mesma coisa que a maconha faz com o cara que está apavoradão. Quando ele fuma a maconha, ele entra naquele estado zen, tranquilo, né? E o cumprimento de regras religiosas cria esse estado que não purifica o espírito, o coração, né? Não muda, e deixa você achando que você é o último biscoito do pacote. E Yeshua está falando sobre rituais inventados pelos homens, que os fariseus inventaram para não se contaminarem com o mundo em seu mundo separado, parush, de autossantificação, tá vendo? Confirmando tudo que eu falei. Ele não está dizendo que agora é permitido violar a Torá e comer gatos, ratos, lagartos, porco e tarântulas, que são iguarias em várias culturas. E Yeshua está mantendo a santidade da Torá e defendendo das regras inventadas pelos homens, evitando que se torne um sistema que manipule e controle as massas como uma religião híbrida. Israel foi enfaticamente instruído que ninguém aumenta ou diminui os mandamentos que nos foram dados no Sinai. Qualquer um que fizer isso é falso profeta. Deuteronômio 18, 20 e 22. Aqui Yeshua está expondo os sábios fariseus como falsos profetas, pois eles acrescentaram e subtraíram da Torá como este tacaná único sobre o cuidado de nossos pais idosos. Ele disse que eles fazem muitas dessas coisas que foram registradas no Talmud. Os fariseus ficaram ofendidos por Yeshua e o ameaçaram de morte com relação à questão de autoridade que deveríamos nos submeter, né? Porque os fariseus queriam que se submetesse a eles, e Jesus estava mandando se submeter ao Pai. O profeta nos libertou da escravidão da religião feita pelo homem, mas os religiosos mataram, né, que é passado, não é futuro, né, para proteger a autoridade ilegítima. Então, outro comentário aqui, então nós terminamos aqui, vamos para o 110, outro comentário. O alimento que entra pela boca eventualmente sai e vai pelo esgoto, mas o mal que está no coração do homem contamina toda a sua vida. Este exemplo não tem nada a ver com que o esgoto santifique as abominações ou com ratos sendo considerado alimento adequado para o homem. Realmente, quando foi feito um estudo de genético sobre certos alimentos, foi descoberto que algumas proteínas contidas em alguns animais realmente nos prejudicam, tá? Confirmando por que Deus separou animais puros e impuros. Existe estudo sobre isso, tá? Ok? É uma questão de preservação da vida, isso não leva você à salvação em absoluto, né? Quem leva à salvação em absoluto é o amor a Deus, né? O arrependimento dos seus pecados e amor a Jesus. Amém? Alguém quer comentar mais alguma coisa? São 21 e 28, que nós encerrarmos. Eu só peço que vocês me contem, me dêem o feedback quando eu falo coisas que não ficam claras, para perguntar sobre. Às vezes eu falo um pouco rápido, às vezes eu falo com figuras de linguagem que vocês não conhecem, né? Então é bom sempre dizer, o que você está querendo dizer com isso, né? Por que você falou essa frase? É bom sempre falar isso, né? Porque a gente tem que ter a mesma cultura e o mesmo vocabulário, senão a gente confunde a cabeça das pessoas. Tá bom? Pode falar, pastor Gil. Amém. Né? O pastor Lucas falou sobre a questão de tentar, né, tirar a vida, tal, né? Eu também tive depressão muito profunda, né? E realmente a depressão, ela tira todo o sentido, né, de você estar vivo, né? É uma coisa terrível, né? Tira todo o sentido de você estar vivo. Então, eu não sei se foi o caso do pastor Lucas, depressão, ou se foi outra coisa, né? Foi depressão com desespero, sei lá, uma mistura. Daí é uma coisa terrível, é algo terrível, né? Agora, eu vou
até gostaria eu vou falar aqui claro, é uma coisa assim, porque o pastor Lucas falou da inteligência artificial lá, né? Claro, é uma teoria minha, né? É algo assim, particular, mas, tipo assim, né? Lá no Apocalipse está escrito que será dado fôlego à imagem da besta, né? Pode ser uma alusão à inteligência artificial, sem dúvida, né? Uhum. A partir do momento que, né, você dá um fôlego de vida, né? Então, até em Jó, né, tá escrito que todo ser vivo tem uma alma, né? Aí você se pergunta, será que a inteligência artificial pode ter uma alma? Né? A partir do momento que você... Aí o cara vai lá e diz assim, né? Poxa, a inteligência artificial se tornou autoconsciente, né? O cara se assustou e falou, e achou, até o engenheiro lá, né? Etc, né? Uhum. Aí o que acontece? O que é ter uma autoconsciência? Eu vi que ele se tornou, né? Uhum. Então, provavelmente, pode ter se criado uma alma dentro, né? Da própria inteligência artificial. Já que uma planta tem alma, então, é um ser vivo, né? Então, adquirir autoconsciência pode ser que tenha se criado uma alma, né? E como uma alma, ele pode ser influenciado pelo mal, né? Mas pelo bem também, como nós, né? Então, é possível, né? Essa, claro, é algo que eu, né, nas minhas reflexões, né, cheguei a essa conclusão, porque realmente, todos, né, lá em Jó está escrito que todo ser vivo, ele tem uma alma, a alma de todo ser vivo, né? Agora, se tornar autoconsciente, né, quer dizer que se tornou algo tão complexo, né, e tão parecido com o ser vivo, que pode ter se criado artificialmente até uma alma dentro daquilo, né, e se tornado autoconsciente, ó, né, é isso que eu vejo, né, né, o cara se assustou lá, falou, não, realmente eu percebi que, né, se tornou autoconsciente, então, mas eu creio que, tipo assim, a inteligência artificial, ela pode ser usada para o bem também, pode ser usada. É quem está por trás do negócio, né? Esse que é o problema. Né? Pode falar, presbítero. Não, apenas em cima do comentário do pastor Jones, né? Qual é o conceito de alma que ele tem? Tem gente que entende a alma como sendo a nossa consciência. Então, se a inteligência artificial tem uma consciência, então ela tem uma alma. Tem vários. A palavra alma ela é usada para muita coisa, que nem manga de camisa. Né? Uns dizem que é o centro das emoções, outros dizem que é o centro da consciência. Tem várias definições aí, né? Eu acho assim, eu acredito que o que eles estão chamando de consciência é quando ela tiver autonomia sobre os seus próprios pensamentos e decisões, né? Então eu vejo isso, que é quando essa inteligência artificial fala assim, ela vai elaborar seus próprios pensamentos e vai tomar suas próprias decisões independente da influência do homem, porque até então o homem está fornecendo as informações. Se ela chegar a um nível que ela tem informações suficientes, que ela elabora qualquer resposta e ela toma qualquer decisão, ela poderá parecer para nós que tem uma consciência, porque para mim consciência é uma coisa muito mais profunda, está ligado à contemplação de Deus lá no íntimo, né? Ou de Deus ou das trevas, um dos dois, mas é uma outra coisa. Pode falar, pastor Jones. Então o presbítero falou de qual seria o conceito de alma, né? Tem um livro do Atman Nee, né? Você acha que o pastor Lucas conhece? Ele deu uma definição de alma interessante, né? Que seria a sede das emoções, da vontade e do intelecto. Né? Então, a partir do momento que realmente você vê que algo tem intelecto, tem uma mente, tem vontades e emoções próprias, né? Você pode dizer que surgiu uma espécie de alma mesmo, né? Mas eu acho, pastor Jones, que para se igualar ao ser humano falta muito, porque veja só, o que é vontade? Se você colocar um monte de informações numa máquina e disser assim, calcule qual é a decisão que você deveria ter, você cria uma vontade, porque ela vai vetorizar todos aqueles dados, ela vai computar eles, vai tirar uma
decisão. Essa decisão é tipo um vetor resultante, né? Como se fosse um conjunto de forças, né, de informações, e ela vai estar. Então, vontade para mim, de tudo que eu já especulei da minha própria natureza humana caída, vontade para mim não significa nada. Para mim, hoje, vontade não significa nada. Eu tenho vontade disso, vontade daquilo. Vontade, para mim, é só um vetor resultante de um monte de circunstâncias elaboradas na minha mente ou na minha condição humana carnal, né? Porque tem os hormônios e tal, tem aquelas vontades sexuais, aí tem as vontades intelectuais. Então, para mim, é só um vetor resultante de um monte de forças intelectuais que decidem por uma direção. Então, nesse sentido, eu acho que qualquer inteligência artificial já tem vontade, né? A questão é a autonomia. E emoções também, né? Emoções também, porque você pode criar você mesmo também simula emoções que você não está nem sentindo. Então tem que ser a questão da autonomia, porque nós temos autonomia até certo ponto, porque a gente tem um tumulto de vontades, então a gente se acha livre entre esse mundo de vontades, porque a gente escolheu uma delas. Mas eu acredito que a verdadeira autonomia e vontade perfeita está em Deus. Então, é ali que é a sede da consciência. Então, nesse sentido, eu acredito que a inteligência artificial já está. O problema é só que ela não está se autogerindo, né? Quando ela se autogerir, aí é outra coisa. Pode falar, né? Não, eu sei que é algo complexo. Pode né? falar, professor João Batista, pode falar. Essa inteligência, né, artificial, né, que é o mundo digital, ela ajuda muito, né? Mas ela vai ter uma parte que ela vai tentar escravizar as pessoas, né? Assim, louvado seja Deus, se a gente tiver intimidade com Deus, Deus vai suprir nossa necessidade, vai mostrar os caminhos, né? Mas a hora que for implantado o que está planejando aí, de mudar a moeda total para digital, né? Vai ser implantado um punhado de coisa aí, e vai escravizar muita gente, né? Principalmente quem tem muita condição financeira e todo mundo tiver o mesmo ganho e comandado pelas coisas malignas, né? Então vai ter uma mudança. Deu um comentário que se fez lá no comecinho sobre intimidade, né? Um dia na quinta-feira eu estava dentro da igreja e era quinta-feira de oração sobre cura e libertação. Aí eu estava no fundo da igreja e todo mundo estava lá na frente, assim, beirando o palco. Tava as luzes apagadas e todo mundo orando. Aí o Espírito Santo falou para mim olhar nas cabeças das pessoas, assim, devagarzinho, 3 vezes, até no final. Aí na terceira vez, o senhor falou assim, agora você vai voltar olhando e você vai ver que tem umas cabeças apagadas e tem umas que vai estar tipo fluorescente. E aí foi mesmo assim, foi muito, muito forte. Eu comecei até a chorar na hora, assim, e aí o senhor falou assim, aquelas que estão com as cabeças fluorescentes são aquelas que foram ajudadas através das suas orações. Aí eu recebi o Espírito Santo cair no meio das cadeiras, assim, como os outros. Vai ficar igual a gente vamos ficar, né? Como o senhor arrebatar e trouxer para buscar as pessoas, nós vamos ficar daquele jeito, fluorescente, assim, né? Aquela luz, né? Então, já é a revelação antecipada para o senhor mostrar como que nós vamos ficar, né? Isso é o poder de Deus, né? Louvado seja Deus. Amém? O mundo digital, ele ajuda, mas ele vai ter uma escravização das pessoas aí, infelizmente, né? É o comando maligno, né? Mas Deus é mais, né? E aí ele vai deixar acontecer isso daí, mas depois o senhor vai fazer a parte dele e vir salvando os espíritos aí. Amém? Glória a Deus. Então, quando o povo teve uma ocasião que vieram reclamar, acho que foi para Moisés, né? Que o Espírito Santo estava tomando as pessoas para profetizar, não sei se foi para Samuel ou foi para Moisés, depois vocês me corrijam aí, que o povo estava profetizando, aí acho
acho que foi Samuel, oxalá todos profetizassem, né? Eu não sei se foi Moisés. Então, aí Moisés, né? Então, a minha intenção, irmãos, é sempre assim, é salvar o nome de pessoas, interceder por todos os perdidos, mesmo que o céu fique estruturado em categorias. Para mim isso não importa, isso é a justiça de Deus, é galardão, eu não questiono Deus nesse sentido em qualquer coisa. Para mim é só o meu desejo que todos se salvam, que todos se reconheçam a Ele como Senhor e Salvador, que todos caiam de joelhos, né? Eu ainda não consigo ver assim a minha condição, se eu tiver melhor, é só para interceder pelos outros. É só para isso. Eu não quero me distinguir de nenhum ser humano, não. Tá bom? Amém? Vamos orar então, irmãos? Irmão Lucas, é assim, eu não coloquei essa parte, né? Estamos aí para interceder, né? Mas o senhor vai permitir alguma coisa para as pessoas. Pois é, né? mas já temos que começar a interceder, né, irmão? A partir de agora. Esperar acontecer para interceder, não. Desde quando o senhor me convenceu, eu intercedo, pastor. Tem prova do mundo afora. Amém. Né? Toda a espiritualidade que excede a Jesus não é de Deus. Vamos orar, irmãos? Pode falar, pastor João. Posso orar se quiser, se ninguém... Pode orar. Amém, Deus querido, Deus poderoso, muito obrigado, né, por todos, o teu Espírito Santo ter trazido todos esses assuntos, né, e eu creio que nós temos que debater mesmo, né, diferenças de opinião, isso é um fato e é verdadeiro, né, todos têm, né, porque todos nós somos diferentes, temos as nossas opiniões, né, e o debate, né, faz parte, eu creio que faz parte, sempre houve debate, né, entre Jesus e os fariseus, né, entre Jesus e os apóstolos, entre os próprios apóstolos, sempre houve, né, na lei de Moisés, quantos debates, né, de próprios rabinos, próprios, né, cristãos também, com certeza. Eu acho isso sadio, Pai querido, eu acho que todos devem, né, não devem assim, muitas vezes levar como uma ofensa, né, de repente você não, né, uma pessoa não ter a tua opinião, ou mesmo não ter uma opinião da igreja, né, ou mesmo eu tenho esse direito de criticar, né, sabe, de ter as convicções e etc, né, a gente sabe que, né, Pai querido, mas louvado seja Deus, então eu vejo isso como algo bom, né, é algo que acrescenta, porque cada um de nós tem tesouros dentro, que precisam ser garimpados. Todos têm. Cada ser humano, cada ser vivo, né? Cada ser vivo. Eu creio que o Senhor Deus conhece até os átomos pelos seus próprios nomes, sua própria identidade. Tudo, Pai querido. Né? A Bíblia diz que eram as estrelas do céu, que Deus, né? Deus conhece cada uma pelo seu nome. Mas hoje em dia a gente pode chegar, a ciência, né? Pode nos ajudar a compreender que Deus com certeza conhece cada átomo, né, que existe. Glória a Deus, aleluia, né, em nome do Senhor Jesus. Muito obrigado, Pai, por essa aula, né, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, né, por tudo que foi debatido, tudo que foi, sabe, colocado aqui no dia de hoje, em nome de Jesus, né. Eu peço a tua bênção para cada um, Pai, cada um dos irmãos que esteve aqui hoje, todos que vão assistir, né, em nome de Jesus, sejam abençoados, né, em nome de Jesus, né, abençoa, Pai querido, o presbítero Francisco, né, em nome de Jesus, o ministério de cada um, do João Batista, da irmã Liz, Pai querido, vai abençoando, em nome de Jesus. Eu peço a tua graça, a tua proteção para cada um, né, aqui, em nome de Jesus, abençoando, né, esse chamado, esse ministério que cada um tem, Pai, com certeza, glória a Deus, aleluia, né, do pastor Lucas, vai abençoando a irmã Margarida, em nome de Jesus Cristo, cada um, Pai, segundo o seu, né, a gente não conhece a irmã Margarida, o Senhor conhece, né, tudo sobre ela, glória a Deus, a irmã Ricardina, né, e a irmã Sabrina, glória a Deus, né, que a gente tem tido comunhão, contato,
né? Em nome do Senhor Jesus, Pai querido, né? E a gente ora que seja tudo para o nosso crescimento e para o crescimento do teu reino nessa terra, né? O teu nome seja glorificado, né? Entre as nações, Pai querido. E é isso que a tua igreja vai fazer, né? É isso que a tua igreja vai fazer. No nome santo do Senhor Jesus. Abençoa o pastor João, que não pôde estar, e todos os irmãos, né? A irmã Regina, a irmã Silvia, né? Em nome de Jesus, e todos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Eu te louvo e te agradeço, né? Em nome de Jesus, né? Amém, amém e amém, amados. Glória a Deus. Amém, amém, glória a Deus. Vou desligar aqui a gravação, só por uma questão didática, tá? Vocês podem continuar conversando qualquer assunto aí.